Hoje vamos dar atenção às prateleiras dos policiais. E para isso, 4 livros, abrangendo 5 autores: Renato Solnado, Francisco José Viegas, Gonçalo M. Tavares, Mário Cláudio e Dinis Machado. O apelido denuncia a sua ligação a um dos grandes atores e comediantes deste país. Renato Solnado é filho do grande Raul Solnado e nasceu em 1959. Desenvolveu e desenvolve diversas atividades: fotógrafo, pintor, professor de teatro, escritor. Publicou alguns livros como A Saudade dos Deuses, Tão Perto como a Memória ou Nome de Thriller, mas há um em que consegue um grau de originalidade assinalável, com uma escrita única, um estilo único, um humor único. Com a Arma de Bogart, assim se chama este livro, publicado pela Relógio d'Água em 1984, é uma homenagem aos policiais, mas também a diversos outros géneros de escrita, construindo uma obra verdadeiramente inigualável. Se o ponto de partida remete para as histórias clássicas de detetives com contratos para encontrar gente desaparecida e mafiosos envolvidos, o estilo e a flexibilidade, a capacidade de experimentar vão muito além, apresentando-se como um genial exercício de estilo literário. O despertador tocava e tocava incansavelmente, revelando um folgo que ninguém ousaria prever. Manuel Topa-Tudo, do fundo dos lençóis e da sua sonolência, rosnava em impropérios, obrigando o fatídico relógio a corar de vergonha progressivamente a cada nova campainhada. Assim, campainhada, corado. Campainhada, mais corado. Campainhada, mais corado ainda. Era, sem sombra de dúvidas, um despertador insolente. Topa-Tudo nem sequer se recordava de lhe ter dado corda na véspera, ou se jamais o fizera. Iniciativas destas, a título pessoal, vindas da parte daquele mesquinho objeto, indispunham-no ainda mais que o próprio ribombar da campainha. Trim, trim! Por fim lá se calaram, ambos completamente exaustos. As horas? Topa-Tudo mirou. Os ponteiros luminosos irradiavam estupidamente uma das horas mais estúpidas por existir, para acordar. 7h30. Quem inventou esta hora? Como conseguiria aquele relógio levantar-se tão pela fresca e tocar a alvorada assim cedo? Pensou em perguntar-lhe o segredo, mas como pensou mais, não o fez. Viera-lhe a premonição, jamais seria bem sucedido. O relógio ficara bastante sentido do último murro que levara há uma semana, talvez. Ergueu-se devagarinho da cama. Esta aproveitou então para ranger de alívio. Acabara de se ver despojada de 70 e alguns quilocarnes que a machucavam e massacravam night by night. Às vezes eram mais, e por agora, ponto. De seguida pôs os pés no tapete voador, prenda de um tio árabe casado com um camelo pelo seu último aniversário em Já Lá Vai o Tempo. Durante o voo expresso, quarto, banheira, cozinha, das 7h45, reparou. As paredes estavam com olheiras. Na cozinha, engoliu de seguidinha 3 chávenas de chá-chá-chá e uma torrada. Pensou. Este dia vai ser especial, mas não sei porquê. Se calhar é por isso mesmo. Oxalá não haja chatices. Há sempre. Emendo já. Oxalá não se dê por elas. É isso. Vestiu um fato branco, muito. Olhou-se ao espelho, o narciso da casa, e sorriu. Bateu com a porta em ninguém e saiu, pensativo, ainda. Lá fora. Notou que o dia apresentava, entre outros números, céu limpo.
Trabalho dos anjos durante a noite, detergente à mistura e glória aos mass media nas alturas. Com o sol resplandecendo no seu fato, Topa Tudo brilhava. E mais, encadeava quem consigo se cruzava. Gente cinzenta, de fatos cinzentos, com caras cinzentas e gestos cinzentos, em vidas também. A campainha da estação começou a tocar monotonamente. Trim, 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 trim. Pensou, pobre comboio que durante uma vida inteira tem de andar na linha. E daí? A maioria das pessoas também. E essas nem sequer têm quem apite por elas quando entram nas estações. Chegou a Agar. Um mar de gente maré cheia. De pronto, calçou as barbatanas e esperou. O comboio chegou cheio. Quem estava prestes a semi-entrar, o revisor, gritou com voz que não admitia dúvidas, tirano de farda sebenta. Só há lugares em cima. A cena, imagine-se. Topa Tudo, de fato imaculado, recusa-se a ir para o tejadilho. Não o quer sujar de cores ferroviárias. O revisor inamovível, ou quase com cara de revisor, o que explica muita coisa. Topa Tudo. Diga-me uma coisa. O que é? Viajar no telhado vai fazer com que eu suje a fatiota? O que é que eu tenho a ver com isso? Tenho alguma hipótese de apresentar queixa? Queixa? Sim, uma reclamação. O revisor, sem deixar de fazer furinhos nas orelhas dos passageiros sem bilhete. Quer mesmo reclamar? Quero. Vai perder o seu tempo. Não tem importância. Bom, nesse caso tem duas hipóteses. A primeira e a segunda. O que é que as distingue? É uma questão de prioridade. Se escolher a primeira, é atendido mais cedo. Quando? Quando todas as reclamações primeiras que a sua tiverem sido rasgadas ou definitivamente ignoradas. Percebo. Nesse caso, desisto. Ótimo, então suba para cima. O pano desce, à medida que Topa Tudo sobe, imagine-se outra vez. Eram quase 4 horas e 10 minutos quando Topa Tudo chegou ao destrabalho, diferente. De branco, passar a azul pouca terra. À entrada, pegou numa carabina e esperou calmo. O cartão de ponto saltou e pam! Como vira John Wayne fazer em cinemascope. No átrio do edifício, a tabuleta esclarecedora do local lá. Gabinete de ideias originais. Destrabalhar nesse local não era fácil, se bem que os candidatos se aglomerassem junto ao guichê das novas admissões, bichas enormes. Aurora, o funcionário selecionador de corta-cunhas na mão, desfazia qualquer veleidade a quem se apresentava munido de conhecimentos, amigos, tios, padrinhos, sogros e espécies afins. Topa Tudo, de longe saudou, e Aurora retribuiu o cumprimento, efeminadamente, de tantas bichas atender. Ao atingir o segundo andar, gabinete à vista, Topa Tudo deu de caras com a menina Zizi, que abriu a boca de par em par. 88, 44, 66. Dentro dela saiu o sorriso especialmente reservado para empregados simpáticos e mais, sem violinos de fundo. Bom dia. Bom dia, Zizi. Que linda roupa que traz hoje. E isto não é nada, devia tê-la visto quando acordou. Mudou de cor? Sim, é de pele de camaleão. Entraram no gabinete, Topa Tudo. Já está na hora? Já. Então vamos a isso. Conversa equívoca, fins outros. A menina Zizi apenas abriu a telefonia. Noticiário, logo. Bom dia, caros ouvintes. Eis as notícias fresquinhas. Atenas. O conhecido armador grego Sócrates, instigado a responder sobre a demora da publicação das suas agitadas memórias, disse que desistira por agora do projeto. Acrescentou que o seu filho Platão se encarregará disso daqui a 2 anos, alegoricamente. Los Angeles. O conhecido realizador do cinema francês Jean-Patrick Bobin começou as filmagens do seu último trabalho intitulado Filhos da Puta. Interrogado sobre o facto de ter escolhido o país dos States para rodar as principais sequências, respondeu: ninguém calcula o material imenso que aqui existe para o tema que me propus filmar. Notícias de última hora. Se calhar, nada é verdade. E agora iremos... Clique.
A menina Zizi virou off o botão e deu folga ao locutor. Gostou das notícias? Mais ou menos. O locutor tinha mau hálito esta manhã. Não era ele, eram as notícias. Ou isso. Ambos enverdaram então por um tipo de tagarelice tão oca que o mobiliário começou a bocejar. Topa tudo, alerta. Cuidado, meninas Zizi. Se continuamos neste não falar vazio, daqui a pouco só ficam as cadeiras na sala. Nem isso. A minha já sugeriu que mudássemos o rabo à conversa. Estou inteiramente de acordo. Veio o correio para mim, já o deitei todo fora. Era demasiado formal. Bela ideia. Já me esquecia. O Sr. Boss recomendou que fosse falar com ele urgentemente quando lhe apetecesse. Isso há quanto tempo foi? Aproximadamente. Então é uma boa altura. A minha? Não, você é alta demais para mulher. Já os meus pais me diziam isso desde pequenina. Já então era mais comprida do que qualquer um deles. Fiquei cheia de complexos. Lia Freud à noite. Os pais lixados deveriam ser linchados. Isso é um teorema ou um axioma? Um axioma, porque agora estou sem disposição para demonstrações. Como queira. Vou falar com o Sr. Boss. Acho bem. Topa tudo, subiu e bateu à porta. Este é o livro que assinala os 30 anos passados sobre a publicação da primeira história do inspetor Jaime Ramos, figura criada por Francisco José Viegas para nos provocar, a nós, leitores, com as suas próprias observações e reflexões acerca da transformação da sociedade portuguesa ao longo das últimas décadas. Evocando vários dos casos que preencheram as páginas dos romances anteriores, o livro toma por cenário diversos locais do norte português, fazendo justiça à dimensão antropológica que estas histórias contêm. A cidade que dá nome ao romance é um pretexto para uma viagem muito mais do que geográfica, uma visita ao passado, às recordações, tanto do personagem principal como do país onde habita. E nós, leitores, somos agradavelmente ludibriados porque nos emocionamos e encontramos com a nossa própria história iluminada sob a luz de Pequim. Acontecia que Jaime Ramos telefonava a Ramiro 2 ou 3 vezes por mês, o que constituía uma exceção na sua vida. Até ao limite, tentava manter-se afastado de qualquer telefone, mesmo quando tinha de responder às mensagens de Rosa. Ramiro, por outro lado, tentava obter sempre uma vantagem e começava por enumerar pratos que gostava de comer e que Ramos podia cozinhar. Arroz de sardinhas ou de bacalhau, rancho, vitela com macarrão, bacalhau à gomes de sá, dobrada com feijão branco ou de jardineira, pataniscas, filetes de polvo, massa com feijão, arroz de grão, de tomate, de ervilhas ou de grelos. A lista alongava-se como uma exigência da sua memória. Ramiro não era um gourmet, pelo contrário. O que lhe agradava a Jaime Ramos tratava-se de um ser desleixado que chegava ao minúsculo apartamento da rua Barão de Nova Sintra vestido de fato e gravata e que por vezes terminava a noite descalço e vestido de jeans e t-shirt. Roupa que trazia sempre guardada numa mochila, com o argumento de que a vida o ensinara a estar preparado para qualquer eventualidade e que mais tarde ou mais cedo se morreria sem aviso. Quando não se mudava, a camisa ia ficando cada vez mais amarrotada. O colarinho já sem gravata, mangas arregaçadas. Ramiro calçando e descalçando os sapatos por debaixo da mesa. Um transmontano de Vidago sabe que fato e gravata não são para sempre. O Palace do Vidago, que devia ser declarado Monumento Nacional, foi inaugurado um mês antes de ter chegado à República. O que estava destinado a ser um refúgio da aristocracia acabou por ser um emblema da melancolia de província e da medicina termal que os herdeiros de Dom Miguel frequentavam durante o inverno e que o conde de Caria suportou durante a Revolução. O meu pai trabalhou lá a vida toda. Conheceu ali os maiores hipocondríacos do século XX. Mais do que uma vida. Já me disseste. Eu repito-me muito, a verdade não se altera de um dia para o outro. Leva tempo. Convém insistir. Foi por isso que ficaste hipocondríaco, por causa das termas?
As termas curaram-me várias vezes, até de doenças que não sabia que existiam. E eu não sou hipocondríaco. Um hipocondríaco julga ter todas as doenças do mundo, exceto hipocondria. Eu limito-me a tomar medicamentos e, se houvesse um para a hipocondria, tomava-o também. Hipertensão, colesterol alto, diabetes, ácido úrico. Há um mundo maravilhoso à nossa espera quando chegamos aos 50 e não pensamos na morte entretanto. As termas curam tudo. E a água? Maravilhosa. As termas são um regresso ao paraíso, mesmo para quem acha que ele não existe sobre a terra, como é o teu caso. Água de manhã, passeios pelo parque, respirar a resina dos pinheiros, encher os pulmões com a poeira dos jardins, resistir às saudades da comida, água à meia da tarde, banhos, mais passeios. Sujam-se muito os sapatos nesses passeios, vestem-se camisas de popeline. Há senhoras que leem romances com adultérios, uma interessante ausência de crianças, água ao fim da tarde, refeições leves, mais passeios durante a noite, depois de jantar, conversas inesperadas. 15 dias deste regime é um tratamento em pleno. Viram-nos do avesso. Trata-se de lavar o corpo por dentro, Jaime. Preparar-nos para as intempéries do resto do ano. Um verão maravilhoso. Ainda se vestem camisas de popeline? Com outro nome. As modistas de Vidago faziam camisas de popeline à medida. 2,5 metros de popeline, uma camisa com colarinhos de entremela. Agora têm outro nome. As senhoras dos anos 70 ainda vestiam blusas de cambraia branca. Eu gostava. Eram semi-transparentes. De qualquer modo, é um verão maravilhoso. Nunca chove. São os melhores dias os de chuva. Infelizmente chove pouco. São os dias em que se fica no quarto, deitado, a ouvir a chuva a cair dos beirais, as pessoas que passam a chapinhar no terraço do hotel, o riso das raparigas a fugir da chuva. E imaginas que a Mónica Bellucci vai convidar-te para um passeio debaixo do guarda-chuva. Ela, vestida de gabardina. Tu, a chapinhar nos lagos, em cima do passeio de granito. Ou então, um pouco mais à frente, uma reflexão algo melancólica sobre o possível futuro do nosso inspetor Jaime Ramos. Um dia seremos assim, Ramos. Guarda-chuva debaixo do braço, ou a servir-nos de bengala de um lado para o outro, no meio da praça, a ver passar os autocarros, a preencher o totoloto na papelaria, à espera dos outros reformados como nós, a vigiar a fruta das lojas, a ler as primeiras páginas dos jornais nos quiosques, à espera que as farmácias abram logo de manhã, a ir à caixa, a atualizar as cadernetas, a comparar os recibos da luz e da água, muito bem penteados, vinco nas calças, suspensórios, se tivermos emagrecido, sapatos engraxados, mas velhos, sacolas das compras no supermercado, encostadas a uma esquina, debaixo de um toldo que nos protege da chuva. Não tu. Não vais estar penteado. Vai faltar-te o cabelo, acho eu. Os teus sapatos também não vão estar muito bem engraxados e deves ser mal recebido nas farmácias porque compras Viagra juntamente com os remédios da hipertensão. E as senhoras das farmácias não gostam disso, mas não sabem que só estás a fingir que tens uma vida sexual. Ramos, Ramos. E outra coisa, Ramos, outra coisa. Vais achar ridículo que os outros companheiros de infortúnio, reformados como tu, tragam com eles os guarda-chuvas como companhia. Porque tu és superior a essas coisas. Um guarda-chuva para quê? E então, naquele momento em que estás a atravessar a rua, desleixado e despenteado e desajeitado, vai começar a chover como estava previsto. Todos vão abrir os guarda-chuvas. Todos. Exceto tu. O policial não é exclusivo de um conjunto de autores e pode servir de pretexto para acolher diferentes estéticas e abordagens.
Esta curiosa antologia, organizada por Pedro Senalino para a Porto Editora, é composta por um conjunto de histórias criadas por alguns dos mais importantes autores portugueses contemporâneos, onde é possível descortinar ideias bastante originais. Dulce Maria Cardoso, Francisco José Viegas, Hélia Correia, Mafalda Ivo Cruz, Ricardo Miguel Gomes e Walter Ugumem integram a lista, bem como os dois escolhidos. Gonçalo M. Tavares faz uso da sua mestria na montagem e arquitetura interna do texto, com diálogos que ajudam a mapear a imaginação e soluções na evolução da narrativa que atestam a sua originalidade. E Mário Cláudio imprime sentimento e telurismo numa história intensa, onde a dimensão humana e a familiaridade da linguagem, sem que isso signifique de modo algum uma simplificação, confirmam a mestria deste grande escritor. Duas passagens, então, desta original antologia. Primeiro, o início do conto de Gonçalo M. Tavares, Bucareste-Budapeste, Budapeste-Bucareste. Chegados de Budapeste, dois vultos de noite. Duas manchas escuras sobre uma grande mancha escura. Mas as duas pequenas manchas escuras agem, têm um objetivo. A noite, essa, a grande mancha escura, tudo indica que não tem objetivo. Primeiro destroem o cadeado. A fechadura da porta do armazém é robusta. Utilizam o fogo. Depois, um empurrão entusiasmado, dois corpos contra um portão alto e largo, mas já sem fechadura. Igual a uma pessoa indefesa, um portão indefeso, fechadura partida. Os dois homens entram para um novo escuro, um escuro mais pequeno, fechado, organizado. É dentro da noite, mas fora da noite. Sabem bem o que procuram os dois homens. Há muitos objetos guardados no armazém, mas os dois homens não vêm visitar. Não estão perdidos. Já sabem o que querem. Ali está. A luz da lanterna torna evidente o que do outro lado a enorme estatura da coisa torna também evidente. Luz de um lado e proporções gigantes do outro. Está ali, murmura um dos homens. Aproximaram-se. Tiraram tudo da frente. Tarefa difícil. Muitos objetos guardados, objetos valiosos, algumas peças em ouro. Mas não era disso que eles estavam à procura. O que agora sim tornava mais estranha esta incursão noturna, este assalto. Quando alguém não quer ouro e o despreza, então quer algo ainda mais poderoso. E tal desejo assusta. Não é precipitado recear os homens que ignoram o ouro. Faz sentido receá-los mais ainda que aos homens obcecados por esse metal. De facto, não. Os dois homens querem apenas aquele objeto enorme, com mais de 2 metros. Um dos irmãos procurou e encontrou um banco. Colocou-o do lado, junto ao enorme vulto que constituía como o único foco daquele crime. Era uma estátua. Eis que tal é já evidente. E essa estátua que eles pretendem? Porém, a enorme estátua está rodeada por um plástico que a cobre por completo. É necessário confirmar que aquela é a estátua que querem. Seria um desastre roubar outra estátua. Um dos irmãos sobe então lá acima. A sensação é igual à da sentida no velório quando se vai olhar pela primeira vez para o rosto do morto para confirmar se é mesmo o morto. Se a cara do morto ainda se consegue identificar com a do vivo. É o irmão mais novo que sobe ao banco. Lá de baixo, o outro diz-lhe baixinho para rasgar à força com as mãos o material que está à frente do rosto da estátua. Depois tapariam tudo de novo, sem qualquer problema. O homem mais novo está lá, defronte de um plástico, e adivinha-se do outro lado, coberto, um rosto. Com as duas mãos e um tremendo esforço, ele abre um invólucro a meio na zona que anuncia o rosto da estátua. Atrás desse plástico há ainda um outro. A cara da estátua ainda não se vê.
São vários plásticos, diz o irmão mais novo lá de cima. Cá embaixo, entretanto, o homem dirige a lanterna para a zona onde 10 dedos voltam de novo à intensidade brutal. Os plásticos são grossos. Ele nunca conseguiria rasgar mais do que um de cada vez. Continua, murmura o irmão cá embaixo. O segundo plástico está rasgado. E há ainda um terceiro. É o último, parece. É o último, diz o irmão lá em cima. Em frente, diz o irmão mais velho, o que está em baixo e que aponta a lanterna em direção ao rosto da estátua, ainda tapado. Lá em cima, ainda antes de uma ação brusca, encosta-se o último plástico ao rosto da estátua. Lá embaixo, aponta-se a lanterna com precisão. É ele? Pergunta lá em cima o mais novo. O mais velho em baixo faz a mesma pergunta. É ele? O irmão mais novo está mais perto do rosto, mas facilmente confirmaria ou não a expectativa. Não dá para ver, diz no entanto lá de cima. E não dava. Com o plástico encostado ao rosto e a luz a incidir sobre o plástico, ainda não se conseguia perceber bem os traços. Aquela estátua, naquele momento, poderia ser ainda de uma pessoa qualquer. Estava tudo em aberto. Era uma pessoa, sim, o irmão mais novo confirmava. Sentia com as suas mãos o nariz de pedra, a boca, os olhos, o bom trabalho do escultor. Era um homem, não era outra coisa. Mas podia ainda ser qualquer homem. Tinham quase a certeza, mas era necessário confirmar. Recuperado dos esforços anteriores, o irmão mais novo rasgou então o último plástico. Finalmente, o rosto da estátua estaria visível. É ele? Perguntou outra vez ansioso o irmão mais velho. A sua lanterna apontava agora para a nuca do irmão, que, sem se aperceber, estava entre o rosto, finalmente a descoberto da estátua, e os olhos ansiosos do irmão mais velho. De novo a pergunta veio lá de baixo. É ele? Sim, respondeu com uma voz sumida lá de cima o irmão mais novo. Era a voz de quem acabara de apanhar um susto, a voz tremida. E tal era estranho, pois ele vira o que esperava. Era o rosto procurado. É ele? É ele? Lá em cima o irmão mais novo afastou-se e deixou que a luz da lanterna, lá de baixo, incidisse no rosto da estátua. Agora sim, estava claro para os dois. Era o que procuravam. A luz da lanterna parecia tremer no momento do reconhecimento daquele rosto, como se na posse de um movimento minúsculo, mas de grande intensidade. Uma pequena luz à volta de um rosto. É ele, ouviu-se lá de baixo. O foco de luz marcava agora aquele rosto como se o tocasse. Os traços que no primeiro olhar pareciam gerais, tornavam-se a cada segundo que passava indiscutíveis. Haviam encontrado o que procuravam. Era o rosto de Lenin, sem dúvida. É ele. É ele. Ou então, o início de um outro destes contos, São Jerónimo e o Leão, por Mário Cláudio. Quando a Mariana Filipa deu mostras de ir em breve ajustar contas com o senhor, já a casa se encontrava cheia de parentes e amigos, mais destes do que daqueles, porque os do seu sangue andavam assoberbados com os preparativos do domingo de Páscoa a cair no dia seguinte. A fagueira brisa que soprava no quinteiro e que agitava os cachos da glicínia na coluna maior do alpendre entrava pela sala adentro, transformada em câmara da moribunda, e chegara a apagar por mais de uma vez a chama da vela que ardia ao lado da pobre senhora. Cristóvão desviou o olhar do rosto amarelo da mãe, que principiava a agonizar. Reparou nas cortinas enfunadas e ocorreu-lhe aquela frase que Mariana Filipa repetia à saciedade nas tardes de primavera, em que, sentando-se lá fora com os seus trabalhinhos de crochê, chamava assim a atenção da filharada para a importância das coisas simples da vida. Ah, meus queridos, não há nada que pague esta paz. Apesar de relativamente arejada, a quadra ia adquirindo uma certa espessura atmosférica, na qual se misturavam o aroma dos perfumes, o relento do suor e um fartum de remédios ministrados ao longo das semanas e semanas que durara a doença.
De repente, a que jazia, ergueu a custo as pálpebras, significou ao filho por um imperceptível aceno que desejava que ele se inclinasse para ela, e Cristóvão obedeceu, encostando a orelha aos beiços ressequidos da que se finava. Foi então que a sobrinha Graça, endireitando-se nos sapatos de verniz, de tacão muito alto, cravou as longuíssimas unhas vermelhas no braço da prima Rosário, sacudiu a basta cabeleira loira e perguntou quase audivelmente: "Vamos lá saber. E as joias da velha?" Cristóvão afastou a cabeça da mãe e, cumprindo de modo visível o que ela lhe determinara, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, retirou dela uma tralha de objetos que foi depondo em cima da colcha, um par de luvas, um missal, uma latinha de creme Nívea e 2 chaves. Ergueu um tampo falso e extraiu um embrulho em grosseiro papel de uns 15 por 25 centímetros. Colocou-o entre as mãos de Mariana Filipa e, aqui a morrer, segurando com a esquerda o pequeno volume, tomou com a direita os dedos do filho, puxou-os para o embrulhinho e entregou a alma ao Criador. E encerramos com um autor tão português como os restantes, Denis McShade, que é, como quem diz, Dinis Machado, num tempo em que a necessidade de reconhecimento obrigava os portugueses que arriscavam a escrita policial a adotar um pseudónimo anglo-saxónico. A sua obra-prima, O que diz Molero, marca ainda hoje gerações sucessivas de leitores. Contudo, Machado escreveu também alguns desses policiais centrados na figura do assassino profissional Peter Maynard. A Mão Direita do Diabo, Requiem para Dom Quixote ou Mulher e Arma com Guitarra Espanhola. Já a título póstumo, em 2009, no ano seguinte à morte do escritor, surgiu um inédito, Black Pot, uma pequena novela povoada por muitos diálogos, assassinatos em catadupa, conspirações pelo poder, conversas mantidas em código e muita, muita ironia. Tão depressa se discute a sucessão no mundo do crime como as doenças dos seus protagonistas. O telefone finalmente tocou. "Ornato?" perguntou Gulliver. "Há 3 dias que esperava a tua chamada", disse Ornato. "Tenho andado cá e lá", disse Gulliver. "Há algum problema?" "Não sei bem o que se passa", disse Ornato. "Victor falou comigo, apanhou-me à saída do funeral de Crystal. Creio que sabe que fui eu que matei Crystal, mas agora sou Crystal. Há uma coisa." "O que é?" perguntou Gulliver. "Disse-lhe que tu vinhas algo a ver com isto. Utilizei a antecipação porque pressenti que ele já sabia." "Fizeste bem", disse Gulliver. "Ele depois", disse Ornato, "falou-me em Armador, que talvez fosse preciso matá-lo." "Cuidado com Victor", disse Gulliver. "Já avisei Armador disso." "Eu agora sou Crystal", disse Ornato. "Fico atado a Victor. Tu agora és Legos e Condor. Parece-me que estamos a subir." "Victor, não te disse para tratares com Argos?" perguntou Gulliver. "Disse." "Armador matou Argos ontem", disse Gulliver. "Isso é inesperado", disse Ornato. "Foste tu que mandaste?" "Fui. É preciso enfraquecer Victor." "Nesse caso", disse Ornato, "acho que Victor me vai falar. Já não trato com Argos, devo tratar com ele." "Victor tem falta de gente de confiança", disse Gulliver. "É possível, realmente, que trate diretamente contigo." "E se ele me mandar matar Armador?" perguntou Ornato. "Fazes um compasso de espera", disse Gulliver, "mas parece-me que ele vai adiar essa decisão." "Victor quer apanhar-te", disse Ornato. "Mas também sabe que eu posso apanhá-lo primeiro. Se Victor te mandar matar Armador, tu fazes uma espera. Estarei em contacto contigo. Continuas a ser Crystal. Eu trato deste lado do que é preciso." "Onde estás agora?" perguntou Ornato. "Ando cá e lá", disse Gulliver. "Como está Armador?"
Na mesma. Ouve, Ornato, tu agora és Crystal, mas em última análise só fazes o que eu digo. E Victor? Victor deve estar a pensar, disse Gulliver. Deixa-o pensar. A morte de Argos já está a ter consequências. Eles começam a ficar enfraquecidos. Não só Victor, mas também Travel e principalmente Bruno. Isso é verdade, disse Ornato. Agora ficamos à espera, disse Gulliver. Alguém vai tentar contactar comigo. Quem? Não sei. Talvez Bruno. Adeus. Espera a chamada minha. Adeus, disse Ornato. Armador matou Argos alvejando-o do lado de fora do portão quando ele saía de casa e se preparava para fazer o seu passeio matinal no jardim. De regresso ao volante, Armador pensou em Gulliver. Apetecia-lhe jogar com ele uma partida de xadrez. Até tinha deixado o tabuleiro com as pedras já colocadas para o caso de ele aparecer. Controlou o volante com a mão direita e tirou o lenço do bolso com a mão esquerda. Cuspiu apenas saliva. Chegou a casa e fez um bocado de xadrez, sozinho, entretendo as horas até ir buscar a filha à escola. Quando voltou a sair, o tempo tinha esfriado. Levantou a gola do sobretudo. Tinha tossido pouco, era bom sinal. Dirigiu-se a pé, como sempre fazia, à escola da filha. Voltou a pensar em Gulliver. Então, tossiu. Gulliver ligou para Armador. Falei agora com Ornato, disse ele. Contei-lhe da morte de Argos. Ornato agora é Crystal. E quem é Argos? Perguntou o Armador. Victor agora é Argos. Acumula. Vai ter de tratar diretamente com Ornato. Victor está enfraquecido com a morte de Argos, mas tem mais espaço de manobra para cima. Trata com Travel e é possível que trate também com Bruno, mas Bruno precisa também de tratar comigo. Eu agora sou Legos e Condor. Onde estás? Perguntou o Armador. Estou cá. Então vem jogar uma partida de xadrez comigo. É muito arriscado, Armador. Victor está a pensar e deve tentar que as coisas se serenem, mas pode ser que Travel queira rapidez. Travel está menos seguro. E Bruno também, disse Armador. Bruno também, concordou Gulliver. Pode aparecer-te alguém novo aí em casa para te matar, disse Armador. Quer dizer, Victor pode servir-se de gente nova, talvez Laerte. Já se fala dele. É ambicioso. Não estou em casa, disse Gulliver. Armador teve um ataque de tosse muito prolongado. Até me custa a falar, disse ele segundos depois. Ouve, Gulliver, vou pôr a minha filha num colégio interno. Tudo me pode acontecer. Fazes bem, disse Gulliver. E agora que fazemos? Perguntou o Armador. É possível que Bruno queira entrar em contacto consigo. Pode utilizar Victor para isso. E Victor pode utilizar Ornato para contactar comigo. Vou ligando de vez em quando para Ornato até haver sinal. Estou cá e lá, estás a ver? E o meu contacto é Ornato. Sem Legos, Condor, Crystal e Argos, a única hipótese que Bruno e Travel têm agora é Victor, disse Armador com voz cansada. Ou Victor ou tu. Não sei, disse Gulliver. Bruno, Travel e Victor podem querer chamar-me ou eliminar-me. Começarem a varrer-me por baixo, como nós fizemos com Lorenzo. Não sei. Falarei amanhã para Ornato para saber se há notícias de Victor. E quando isto acabar, tens de tratar da tua saúde. Vou amanhã pôr a minha filha num colégio, disse Armador, e não saio de casa. Talvez fosse melhor sair, disse Gulliver. Victor falou a Ornato na possível necessidade de te matar, mas não adiantou muito. Victor quer enfraquecer-te, disse Armador. Enfraquecia-te com a minha morte. Ele deve estar a pensar. A morte de Argos modificou um pouco a situação. Travel também deve estar a pensar. E Travel tem de dar explicações a Bruno. Eles não têm a situação simplificada. Vou descansar um pouco, disse Armador. Espera a chamada minha. Adeus. Gulliver tinha trazido apenas o retrato do pai para o quarto alugado. Já falara algumas vezes com ele. Agora sentia a falta do álcool nas mãos. Nem a escova de dentes tinha trazido. O melhor seria ir à rua comprar comida. Sentou-se numa cadeira e acendeu um cigarro. Sentiu imediatamente náuseas. Apagou o cigarro e dirigiu-se ao espelho. Viu os dentes. Logo que pudesse, trataria dos dentes. Não havia dúvida, tinha mais cabelos brancos. Lavou as mãos com água. Iria à rua comprar comida e outras coisas. E álcool. Olhou para o retrato do pai e falou. Nem soube durante quanto tempo falou. Parou quando as náuseas voltaram. Foi a correr para a sanita e vomitou bilis. Sentiu-se aliviado. Acendeu outro cigarro e lembrou-se de que também tinha de comprar café. No dia seguinte, falaria com Ornato.